Eu vou te ensinar como você pode ganhar bastante dinheiro de forma consistente e de forma bastante segura também. Não precisa de todos aqueles riscos de quem quer ganhar dinheiro fazendo trade. Fala, magos, esse talvez é um dos vídeos mais esperados, pelo menos para as pessoas que me seguem no Instagram. O pessoal tava louco que eu tava falando sobre opções o tempo todo, opções de criptomoedas. Tava falando bastante já sobre esse assunto, porém é um assunto um pouco complexo se você ainda não pegou os conceitos iniciais, mas ele em si não é difícil e eu vou te mostrar isso. E a propósito, se você ainda não me segue no Instagram, já começa a me seguir lá, porque justamente esses conteúdos eu sempre falo primeiro por lá e depois eu posto aqui. Então se você quer ficar sabendo de forma antecipada, me segue por lá que eu tenho certeza que você vai gostar. O tema desse vídeo que eu vou falar é sobre derivativos, mais especificamente sobre opções. Mas primeiro a gente tem que entender o que são derivativos. Derivativos ele seria para a classe principal e, como o próprio nome já diz, ele deriva de algo. Ou seja, o que eu estou negociando é um derivado de um ativo principal. Então, por exemplo, se a gente for falar do universo de ações, eu posso ter derivados do ativo da Petrobras, derivados do ativo da Vale e de várias outras ações, assim como no mercado de criptomoedas a gente tem a mesma coisa, derivados do Bitcoin, derivados da Ethereum. E opções ele justamente está na classe de derivativos, e ele é um instrumento financeiro muito utilizado no mercado. Para vocês terem noção, o mercado de derivativos, se a gente contar também com alavancagem, ele roda mais de um quadrilhão de dólares por ano. E quando a gente fala em operar opções, a gente está operando contratos e esses contratos eles são derivados de um ativo principal. Então a gente opera, como por exemplo no mercado de criptomoedas, o que eu mais opero são derivados de Bitcoin, são contratos de Bitcoin. Eu vou explicar o que são esses contratos e o que esses contratos podem prover. Mas antes eu queria deixar claro para você que esse tipo de operação não é, digamos assim, algo inovador, algo que ninguém conhece ainda. No mercado de criptomoedas isso ainda é muito pequeno, de fato, mas no mercado de ações, opções é muito grande. Só para vocês terem noção, as opções elas têm um volume financeiro muito maior do que o volume que é transacionado em ações. E grandes fundos compram opções, grandes fundos operam com opções. E se você acha, por exemplo, que Warren Buffett ficou rico por causa de ações, por causa de pensamento de longo prazo, de comprar e segurar por 10, 20, 30 anos, você está totalmente enganado. Warren Buffett ele ficou rico, ele ganhou muito dinheiro justamente por causa das opções. George Soros foi outro. George Soros foi um cara que ganhou muito dinheiro também por causa das opções. E grandes fundos de investimento fazem a mesma coisa. Grandes fundos de investimento têm grande parte do seu portfólio em ações. O fundo do Howard Marks, por exemplo, o fundo do Ray Dalio, todos eles têm opções na sua carteira. Porque opções eles servem para muitas coisas. Existem várias estratégias muito legais que você pode fazer com opções. Ele serve tanto para você multiplicar o seu capital caso você acerte um direcional, ou seja, você acha que o ativo vai para cima ou vai para baixo. Ele serve para você proteger o seu capital. Se você acha que o mercado pode ter grandes quedas, você pode usar as opções justamente para se proteger, comprar literalmente um seguro ou um hedge, como muita gente fala. E fica até aqui meu questionamento: se a maioria das pessoas compram seguro para o carro, compram seguro para casa, compram seguro para os seus patrimônios, por que não comprar para talvez um dos seus patrimônios mais importantes, que é o seu dinheiro, que são os seus investimentos? E a minha estratégia preferida é para geração de renda mensal. Eu falo mensal porque é o que eu mais faço, mas você pode também geração de renda diária, geração de renda semanal, geração de renda trimestral ou anual. É claro que quanto maior o prazo, mais dinheiro, quanto menos o prazo, menor o dinheiro. E o sentido que eu falo isso é que se eu digo que eu vou gerar R$1.000 todo mês com opções, nessa mesma estratégia eu não vou gerar R$1.000 todo dia com opções. Eu vou gerar, por exemplo, 30, 40 reais. Inclusive, existe um estudo que você fazer algumas operações muito simples com opções, ele te dá mais dinheiro do que você comprar ações. Então, contra opções todo mês e comprar ações todo mês, as opções, no geral, ela te dá um resultado muito melhor do que com as ações. Um estudo, por exemplo, feito com o SPY, que é um dos índices dos Estados Unidos, foi feito esse estudo onde 61% a mais de retorno foi feito com a pessoa
que fazia uma estratégia muito básica, uma estratégia muito simples, uma estratégia que qualquer pessoa pode fazer, mesmo caso ela não queira investir em opções, montar estratégias grandes com opções, caso ela só queira ser um buy and holder mesmo, ela queira comprar e segurar por um longo prazo. Uma estratégia com opções é muito mais rentável. E por que eu falo isso? Mas você deveria estar achando que opções é justamente para alguém que queria fazer trade, opções é para alguém que queria multiplicar o seu capital em várias vezes e aumentar o seu risco, mas não tem nada disso. Para você que é só buy and holder, você que só quer comprar uma ação e segurar por longo prazo, você pode fazer isso com opções também. E é justamente por isso que você tem que aprender, você tem que usar opções. Você tem que, ao mínimo, saber o que são opções, saber como utilizá-las, porque usar elas ao seu favor pode ser extremamente poderoso e pode te gerar resultados muito maiores do que se você só quer comprar ações. Mas antes de começar a falar sobre opções de forma mais avançada, a gente precisa entender alguns conceitos muito simples. E primeiro, sobre direitos e obrigações. Se você não entender o que é direito e obrigação, call e put, strike, vencimento e prêmio, você não entende mais nada de opções. Então a gente vai começar, é claro, do mais básico de todos, que são direitos e obrigações. Então vamos pegar o exemplo que Jorge quer ir ao cinema. Jorge, para isso, ele precisa comprar o ingresso, ele precisa comprar o ticket do cinema. Ele vai lá no site e compra o filme que ele quer assistir. Ele quer assistir Top Gun. Ao comprar esse ingresso, Jorge, ele tem em sua mão um direito. Ele tem o direito de ir ao cinema. Já a pessoa que vendeu para ele, ou seja, o próprio cinema, ele tem uma obrigação. Ele tem a obrigação de deixar Jorge exercer seu direito. Ele tem a obrigação de deixar Jorge entrar no cinema e assistir o seu filme. A mesma coisa serve, por exemplo, para shows, para viagem de avião e o que quer que seja mais. Então, a partir do momento que a gente entendeu que a pessoa que compra, ela tem o direito de fazer algo, e a pessoa que vende tem a obrigação de fazer algo também, ou de deixar fazer algo, a gente vai agora entender o que é uma call, ou seja, o que é uma opção de compra. O próprio nome, ele já te dá sugestivamente o que é, ou seja, eu tenho a opção de comprar alguma coisa. Então vamos ao exemplo mais prático de todos. Eu estava querendo diversificar o meu patrimônio, diversificar o meu dinheiro, e para isso eu decidi que eu vou investir em um apartamento, eu vou investir em um imóvel. Eu vejo que o mercado imobiliário está um pouco fraco no momento e por isso a gente tem boas oportunidades de casas. Olhando algumas casas, então eu gostei bastante da casa de Jorge, que Jorge está colocando à venda, mas ele também não tem muita pressa para poder vender. Sendo assim, eu decido comprar essa casa. Mas eu não vou comprar ela ainda, porque eu não sei se o mercado pode acabar piorando e quem sabe o preço dessa casa pode até cair mais, já que eu quero fazer essa casa como um investimento e não como uma moradia minha. Então eu também não tenho pressa de comprar a casa porque eu quero justamente pegar o momento ideal para poder investir nela, garantindo assim que eu vou ter um retorno melhor do que comprar às pressas. Essa casa que Jorge está vendendo hoje está em R$500 mil, mas eu combino com ele o seguinte: Jorge, eu não quero comprar essa casa agora porque eu acho que talvez o mercado possa piorar. Então eu quero comprar essa casa daqui a um ano. Eu quero ter o direito, ao menos, de comprar essa casa daqui a um ano. E Jorge fala, tudo bem, eu posso vender essa casa para você daqui a um ano. Mas talvez chegue um comprador antes e eu tenha que entregar. Então a gente combina. Eu falo, beleza, Jorge, mas seguinte então, vamos fazer o seguinte. Eu quero fechar um contrato com você e nesse contrato eu vou ter o direito de comprar essa casa daqui a um ano a R$500 mil. E você, se você aceitar isso, você vai ter a obrigação de me vender essa casa daqui a um ano por R$500 mil. Jorge, como não é besta, ele gostou da proposta, mas ele quer um valor, agora ele quer um pagamento para poder segurar essa casa, porque senão, claro que não faz sentido nenhum. Já que Jorge não pode vender para nenhuma outra pessoa, já que ele tem um contrato fechado comigo. Então a gente chegou a um valor e acertamos que eu vou pagar R$25 mil para ele para ter esse direito. E esse valor, ele não é abatido dos R$500 mil. Ele é um valor, um prêmio, é um valor a mais, um valor extra que eu vou pagar para ele para justamente ter esse direito. Então, fazendo isso, duas coisas podem acontecer. Ou daqui a um ano o preço da casa subir e for, por exemplo, para R$1 milhão, ou até mesmo o preço da casa cair e for para R$300 mil. Então, a depender do caso, eu vou ter uma escolha. Se a casa subir, eu vou chegar para Jorge e vou falar, Jorge, você lembra daquele contrato que a gente fechou? Eu quero acertar ele com você agora. E Jorge, como ele me vendeu esse contrato, ele tem a obrigação de me vender a casa a R$500 mil. Então o que eu gastei, na verdade, foi R$500 mil da casa
mais os 25 mil daquele contrato que a gente acertou há um ano atrás. Por isso, eu paguei algo, 525 mil, e agora esse mesmo objeto, esse mesmo patrimônio, ele vale R$1 milhão. Mas também poderia acontecer algo contrário. A casa poderia ter ido para 300 mil reais. E Jorge já tem a obrigação de me vender a 500 mil reais. E eu só tenho o direito de comprar a 500 mil reais. Mas é claro que eu não sou besta e não vou comprar essa casa por 500 mil reais, já que eu posso comprar ela a mercado por 300 mil reais. Então eu falo para Jorge: Jorge, eu não quero exercer esse meu direito e eu quero comprar por você a casa por 300 mil reais. Então o meu gasto no final foi 325 mil reais. Mas eu deixei de pagar 500 mil reais se eu tivesse fechado com ele naquele momento há um ano atrás. E esse contrato, justamente, a gente pode chamar ele de call. A gente pode chamar ele de um direito de compra ou uma opção de compra, que é justamente a call. Esse é o conceito de uma call. A gente fazendo um paralelo rápido com o mundo dos investimentos, supondo que o Bitcoin hoje está 20 mil dólares exatos, e eu quero comprar o direito de compra, quero comprar uma call, uma opção de compra do Bitcoin para daqui a um ano. Lembrando que esse vencimento, esse prazo, ele pode ser qualquer um, ele pode ser um dia, pode ser 5 anos. É claro que vai depender se existe contrato aberto para poder fazer isso, né? Já que o mercado é, digamos assim, automático. Então pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a um dia, pode ser 2 meses, 3 semanas, 5 anos. Tudo depende se vai ter contrato aberto para isso. Mas em geral, a liquidez é boa. O que é uma boa liquidez? É a gente querendo comprar e vender aquele contrato. Então eu vou querer uma opção agora de compra para 6 meses do Bitcoin, que me dá o direito de comprar Bitcoin a 25 mil dólares. Passado esses 6 meses, se o Bitcoin estiver acima de 25 mil, eu vou exercer esse contrato, então eu vou pagar os 25 mil, sendo que ele no mercado está, por exemplo, a 30 mil, mais o prêmio que eu paguei lá atrás para ter esse direito de compra. Se o Bitcoin daqui a 6 meses estiver menos de 25 mil, eu simplesmente não vou querer exercer esse direito, eu vou ter gasto meu dinheiro, mas vou poder comprar o Bitcoin mais barato agora. E para as puts, o conceito é o mesmo. Put agora, ele talvez seja um pouco mais confuso, porque ele é uma opção de venda, ou seja, você compra o direito de vender alguma coisa. Isso pode ser confuso, mas eu vou te mostrar que não é. O Bitcoin hoje é 20 mil dólares, a mesma coisa do exemplo passado, só que dessa vez eu comprei uma put a 18 mil dólares, ou seja, eu estou apostando que o Bitcoin talvez ele caia mais de 18 mil dólares. Então, se o Bitcoin daqui a 6 meses, que foi justamente o vencimento que eu coloquei, estiver a 10 mil dólares, eu vou poder vender ele a 18 mil. E como assim eu vou poder vender ele a 18 mil se agora ele está a 10 mil? Porque a pessoa que me vendeu esse contrato, ela vai ter que me vender o Bitcoin dela a 18 mil dólares. E Daniel, se ela não tiver o Bitcoin, então a gente já está falando de uma outra coisa, que seria uma pessoa que fez uma venda descoberta. Nesse caso, ele teria que comprar um Bitcoin a 10 mil dólares no mercado e teria depois que me vender esse Bitcoin por 18 mil dólares. Ou seja, esse cara teria 8 mil dólares de prejuízo, menos o valor que ele recebeu na hora que eu paguei a ele para ter essa opção de venda, para ter esse direito de vender algo. Então ele recebeu esse dinheiro. Porém, é claro que se o preço do Bitcoin, que estava 20 mil, for para 25 mil, ele vai contrário do que eu estava apostando. Eu estava apostando que ele iria para 18 mil ou menos. Mas assim, eu não vou exercer esse meu direito de venda, porque eu vou preferir vender o Bitcoin no mercado a 25 mil dólares, se for esse o meu objetivo. Então você se lembra lá atrás, quando eu falei que até mesmo para um cara que só quer fazer buy and hold, é muito melhor ele aprender opções, e opções têm dado 61% a mais de retorno com uma estratégia muito simples. É justamente isso, é justamente você vender uma opção de venda, você vender puts, porque você aí, dessa forma, você tem a obrigação de comprar algo. Então vamos supor que eu já queria comprar Bitcoin a 20 mil dólares. Então eu vou lá e vendo uma opção de venda, ou seja, eu vendo uma put a 20 mil dólares. Isso, portanto, me obriga que no vencimento eu tenho que comprar de alguém esse Bitcoin a 20 mil dólares, caso ele tenha caído abaixo disso. Mas aí você fala, então Daniel, isso não valeu a pena, já que você poderia ter comprado esse mesmo Bitcoin mais barato, já que ele caiu. Porém você já ia comprar esse Bitcoin a 20 mil. Então você agora está recebendo dinheiro, ou seja, o seu preço médio do Bitcoin ele já abaixa. Se você já ia comprar,
esse Bitcoin a 20 mil dólares, então por que não receber para poder comprar esse Bitcoin a 20 mil? Sendo assim, a gente entendeu conceitos muito importantes de opções, que é direito e obrigação, seria uma call, que é a opção de compra. A gente entendeu que é uma put também, que é uma opção de venda. A gente entendeu o que acontece com quem compra e com quem vende a opção. Lembrando que você pode sim vender uma opção sem ter ela. É como se você emitisse uma no mercado. A gente entendeu o que é vencimento, que é justamente o prazo que a gente estabelece. A gente entendeu o que é um strike, ou seja, o valor que a gente estabeleceu para aquele ativo. Então, no caso que eu falei do apartamento, o strike era de 500 mil dólares. No caso da call de Bitcoin que eu falei, era em 25 mil dólares. O strike da put que eu falei de Bitcoin era de 18 mil dólares. Então, isso é o strike. E o vencimento é os 6 meses, 1 ano que eu falei. E mais um conceito importante que eu também expliquei, mas sem falar o nome, que seria o conceito de titular e lançador. Basicamente, o titular é aquela pessoa que compra a opção e o lançador é a pessoa que vende a opção. Como eu falei para vocês, opções é um assunto que pode parecer complexo, mas não é se você entender os conceitos dele. E é um assunto muito legal porque você pode formar diferentes estratégias e estratégias muito boas com opções. E até mesmo caso você não queira formar essas diferentes estratégias, você conseguiu perceber que algumas poucas operações já pode te dar um retorno muito maior do que você simplesmente, que a gente chama de comprar a seco, uma ação ou até mesmo uma criptomoeda. Então não tem motivo para você não aprender sobre opções, não tem motivo para você não entender mais sobre esse assunto. Se você quer entender mais sobre isso, não esquece de me seguir lá no Instagram, que você tá sempre postando coisas, sempre tirando dúvidas sobre opções, e lá é onde eu vou te explicar de forma muito mais direta, de forma muito mais direcionada. Além de que eu tô preparando um material que vai ficar muito legal para todo mundo entender mais sobre opções. Esses aqui foram os conceitos básicos de opções que você precisa para entender, principalmente o que eu falo por lá no Instagram. Mas é claro, se você quiser parte 2, se você quiser que eu faça mais vídeos explicando sobre opções, coloca nos comentários, porque se você não colocar, eu não vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu vou entender que vocês não gostaram do assunto e vocês não querem entender mais sobre opções. Não esquece também de curtir, seguir aqui e de ativar as notificações, que assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. E por último, eu vou deixar também aqui o link da minha corretora parceira, que é a Nova Dax. Caso você queira mudar de corretora, principalmente porque a Binance está bloqueando muitos saques, como você já deve ter visto, eu vou deixar aqui o link porque abrindo conta por lá você ganha R$ 25 de bônus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e falou!